Oi, Clau. Olha, tudo bem? Tudo. E aí, Clau, queria que você se apresentasse, falasse um pouco também da arte de clinicar, né? Antes da gente realmente falar de abuso, queria agradecer seu tempo. Eu sei que você já é muito ocupada, com a quarentena só piorou, né? De tanta coisa que você tem para fazer. Então, queria agradecer você ter tirado essas horinhas aí pra gente. E eu tô bem animada com o nosso papo. Tô cheia de ideias assim na cabeça. Ô, Polly, eu que gostaria assim de agradecer imensamente seu convite. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Oshiro. Eu sou lá, como a Polly disse, né? Eu sou lá do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Sou mãe também de duas pequenas, de 3 anos e de 7 anos, a Carol e a Elô. E a minha vida acaba passando por essa correria de tentar ser mãe e docente, cientista, pesquisadora na área de relacionamentos interpessoais. Então é uma correria danada, mas é algo que eu gosto de fazer e que eu não viveria sem isso. É o E seu aí, motor, né? exato, e poder falar um pouco sobre isso, né, com você, olha, esse monte de ideias que eu quero saber o que você está pensando, é uma delícia. E agora as Ai, meninas que estão almoçando com ele, espero que, né, que almocem bem. Fica sempre com a cabeça lá, né, Cláudio? Difícil, né? Não, mas elas ficam bem. Eu acho que com ele até mais tranquilo. A mãe sempre tem aquela manha, né? Então, É, né? Então, Cláudio, eu queria começar um pouco falando da psicologia, assim, né? Que quando a gente fala sobre o tema de relacionamentos abusivos na psicologia, o que que te vem à mente primeiro, assim? O que me vem à mente, e aí eu vou compartilhar um pouco do que vem para mim, me vem uma mistura de esperança de que a psicologia vá inteira englobar essa discussão, né, na nossa formação. Eu sei que você teve uma formação muito privilegiada, porque você passou pela UFSCar, né? A gente tem lá o Laboratório de Prevenção à Violência, o LAPREV, que dá uma formação boa. Então me vem essa esperança, mas ao mesmo tempo me vem uma grande sensação de que a falha social com essas mulheres já começa aí na psicologia também, né? Então, eu queria ouvir um pouco do que você acha, como, se você está nessa esperança, nessa frustração, o que você sente, como que é para vocês? ô Polly, eu acho que para mim, assim, né, é um misto de sentimentos, que ao mesmo tempo que eu me sinto muito frustrada com o que eu vejo, com o que eu vi, né, na formação das psicólogas, dos psicólogos, eu também tenho um pouco de esperança pensando no que está sendo publicado agora e nos temas, né, que tem sido discutido agora. Então, é discussão sobre feminismo, é discussão sobre o machismo, é discussão sobre, então, toda a questão do relacionamento abusivo, né, dos abusos, violência doméstica. Então, isso ganhando voz e agora, né, o pessoal discutindo muito. Então, isso me dá esperança, mas ao mesmo tempo, sentimento de frustração, porque é isso que você disse, eu fui privilegiada de estar numa universidade lá em 1900 e tanto, né, que eu não vou falar a data, Não, mas não. não, Pula, 1997, pula. né, de 97, que lá nós pudemos aprender muito sobre violência doméstica, sobre relacionamentos abusivos, pelo laboratório que é coordenado pela professora Lúcia Williams, né, que é um dos nomes importantes da área. Mas muitas universidades não têm um laboratório sobre, ou não têm uma disciplina, uma discussão sobre relacionamentos abusivos, sobre violência doméstica. Então, a gente vai aprendendo isso ao longo da nossa prática. E às vezes não. Então, eu acho que é uma coisa muito arriscada, sabe? Muito, é como você falou assim, é como se essas mulheres estivessem sendo negligenciadas, né? Sim. Assim, por muito tempo pelos psicoterapeutas, né? Lógico que tem a grande maioria não tem acesso a essa formação. Agora, me Sim. enche de esperança quando eu vejo vocês, por exemplo, da Era Amor, Não Era Amor, enfim, de outras falas que estão discutindo e trazendo isso à tona. Então, isso né, até eu brinco.
com os meus alunos ali, que são novos, né? Eu falo, bom, embora eu me sinta nova, parece que eu fui aluna ontem, né? Foi Mas eu, não, você tá não, ótimo. eu falo para eles assim, ó, a minha esperança está com vocês, é na geração de vocês. E até eles Uhum. a coisa não tá boa. Eu falei, como não? Eu tô depositando a esperança em vocês, né? Vocês precisam mudar isso, fazer diferente e começar a discutir todos esses temas. Mas, Cláudia, eu fico feliz assim que você também compartilha, sabe, desses sentimentos como eu, de esperança e vamos ver, né, o que vai acontecer. E aí tem um outro ponto que você discute muito, né, quando você traz a FAB, quando você traz o terapeuta enquanto agente também de mudança nesse setting terapêutico, né? Tive o privilégio de fazer os seus workshops e ter um contato bem próximo com você. E tem umas coisas que são próprias de relacionamento abusivo, né? Então, assim, quando eu vou dar os meus cursos e fazer um jabá, sexta-feira tem curso, hein, gente? Alô, psicólogos, só temos 5 vagas. Quando eu vou dar meus cursos, a gente tem um público muito especial, que são as psicólogas que querem vir aprender essa metodologia com a gente, um passo a passo. E, claro, a gente tem as psicólogas que no curso descobrem que estão em relacionamentos abusivos ou que estiveram. Então, a gente tem que. Por isso que é um curso que não é lotado, é um curso que, como seus workshops, a gente tem que cuidar dessas mulheres, né? Então, que são mulheres que, até arrepiei, que são mulheres que estão passando por isso ou acabaram de passar por isso e estão na clínica, estão trabalhando, são boas terapeutas, né? Inclusive, tem um caso de a colega nossa que veio fazer o curso online, no dia do curso, ela sofreu agressão física desse parceiro saindo do nosso curso, então foi uma situação assim, realmente muito problemática, né? E elas têm um efeito psicológico, Cláudio, de se sentirem. Essas que vêm até o curso, nem tanto, mas as psicólogas têm um efeito psicológico de acharem que se elas sofreram um relacionamento abusivo, elas não são capazes de atender. Se elas experienciaram isso, elas não são capazes de ser uma boa profissional. E não é verdade, né? É completamente ao contrário. Essa experiência dela terem passado por serem vítimas, estão saindo no papel de vítima, dá um olhar especial para elas. Então, eu queria que você falasse para essas psicólogas, sabe? Que acham que não são capazes. O que você acha disso? Você já lidou com isso com as suas alunas, sabe? Assim, ou com as suas clientes? Não, Paula, isso que você está falando é uma coisa bem, bem legal, assim, interessante, né, para a gente pensar e discutir, justamente porque, pelo contrário, eu acho que quem passou por relacionamentos abusivos, essas pessoas, então, essas psicólogas, muitas vezes elas ficam muito mais sensíveis a determinadas variáveis de um relacionamento abusivo. Né? Então, e aí nesse sentido, elas conseguindo identificar rapidamente ali pela fala da cliente, pela fala do cliente, né? Enfim, ela consegue rapidamente pensar em intervenções e o que fazer para melhorar tudo aquilo, né? Então, eu acho que, obviamente, as pessoas falam, mas não pode confundir sua história com a história do cliente e tudo mais, mas não é uma questão de confundir história. Né? É uma questão de você ter uma história, ter tido uma história de vida, de alguma maneira, ou uma história de relacionamento abusivo, que vai te ajudar a ter uma sensibilidade muito maior a determinadas coisas que muitas pessoas que não passaram não têm. Né? E é isso, e pensar que não é só a questão do relacionamento abusivo, mas uma questão de história de vida. Então, nós passamos por muitas histórias, né? Histórias diferentes. E, obviamente, nessas histórias todas, elas fazem com que a gente tenha sensibilidade a algumas questões que muitas pessoas que não passaram não têm, né? Então, acho que essas psicólogas que passaram por um relacionamento abusivo ou estão dentro de um relacionamento assim, elas podem sim ajudar muito aqueles que procuram. Obviamente que a gente precisa caminhar com a nossa terapia pessoal, né? Para a gente conseguir se achar nessa relação com o cliente. Pensando que aquele também está num relacionamento de abuso, mas ele também tem uma história muito, muito única, né? Então, o quanto a gente vai conseguir
identificar rapidamente o que acontece e colocar aquilo dentro da história do cliente, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Mas é isso, né, Paula? Eu acho que elas podem ajudar e muito, porque Sim. discute essa falta de, estou colocando sensibilidade, né, a essas variáveis do abuso. Até tem um texto sobre isso junto com a Renata Pinheiro, né, uma aluna minha que está lá no livro Debates sobre Feminismo e Análise do Uhum. Comportamento, que a gente fala de algumas variáveis que, por o terapeuta não identificar que acontece abuso, né, ou não conseguir ser sensível ao relato daquela cliente, muita coisa é invalidada, sabe? Então, o terapeuta Sei. não tem, e principalmente a gente até discute a questão de gênero, né? Então, se é um homem atendendo uma mulher e essa Isso. vem reclamando do relacionamento, por mais que esse terapeuta homem não queira fazer, mas, gente, é muito automático, dada a cultura que nós estamos, de culpar a mulher, de invalidar o seu relato, de invalidar as suas percepções, de colocar mais demandas a ela do tipo, é você que tem que arrumar o relacionamento, é você que tem que ceder, é você que tem que pensar numa forma, né, de aliviar isso tudo. E ao mesmo tempo ela é vítima, sabe? Então, o quanto terapeutas, geralmente homens, né? E tem muitas mulheres também, mas que não tiveram essa formação, que não percebem o quanto eles reproduzem o abuso quando, de alguma maneira, invalidam toda aquela percepção e todos os pensamentos e sentimentos daquela mulher, né, daquela cliente em terapia. É muito sensível esse ponto, né, Clau? Porque tem algumas pessoas que me procuram falando isso, né? Que foram vítimas de relacionamentos abusivos e o cara era psicólogo. E também esse outro recorte, né, do psicólogo homem atuando na clínica em casos de mulheres que estão em relacionamentos abusivos, se a gente for parar olhar para o dado estatístico, a cada três, uma, né? É o dado da ONU que a cada três mulheres, uma vai cair. Então, no seu consultório, a gente pode pensar em mais ou menos 25, 30% dos casos. E aí, né? Como que a gente vai jogar a luz para esse psicólogo, principalmente, as mulheres também podem cometer esse tipo de erro, mas principalmente o homem, né? Qual que você acha que é uma das saídas, além desse debate que tem que ter, né? Então, né, Polly, porque eu acho assim, ó, que uma das saídas a gente tem feito agora, que é discutir esse tema abertamente, né? Porque antes nós não tínhamos essa discussão. Então, o quanto hoje os homens estão muito mais incomodados com esse tipo de discussão que a gente tem trazido, né? E Uhum. eu vejo, às vezes, até alunos que estão começando a aprender, né, a atender, eu vejo alunos se policiando, né, os meninos se policiando para não cair nesse. Uhum. Então, isso para mim é muito bom, porque, e aí eu falo assim, Uhum. que é isso, todo mundo é fruto de uma cultura patriarcal, machista. Então, se a gente não se policiar, a gente acaba reproduzindo automaticamente coisas que nós não gostaríamos, né? Então, você percebe os meninos, aí as meninas também muito mais atentas, então regulando o grupo, regulando as falas dos meninos, né? E fala assim, ó, cara, aqui eu acho que você pisou na bola, eu acho que se ela tá falando isso, é porque, né, alguma coisa acontece aí e tal. Então, eu vejo o grupo, né, da informação agora se regulando muito. Então, isso é uma coisa que me dá esperança, né? Então, eles Sim, tomando esse cuidado, né? sim. Pois eu acho que com essa discussão toda que a gente tem tido, né? Então, você vê como tá tudo muito aberto, então você vê todo mundo se policiando nos comportamentos. Eu acho que, inevitavelmente, isso vem para as universidades e para os cursos de psicologia. Eu acho que a gente vai começar a discutir de um tanto que uma hora a gente vai precisar colocar cada vez mais teoria, conceitos, pesquisa, sabe? Vai começar um movimento de maior discussão e aí eu acho que produção, né, de dados de pesquisa. Então, isso eu Uhum. coisa assim, né, que a gente vai caminhando para e que é a minha esperança, na verdade, né? Sim. E depois cursos como o seu, né? Se você vai dar um curso agora, então
o quanto é um curso de capacitação, né? Você vai capacitando psicólogos, você depois vai informando o público geral. Então, tudo isso tem um peso social, que depois vai forçar um peso científico também, né? Então, que é isso? Você tem toda a ciência que te embasa, e ao mesmo tempo, nessas discussões suas, você vai entrando em contato com muitas coisas que às vezes não foram pesquisadas ainda. E dando voz a isso, você também puxa a ciência para, ó, então olha para isso, olha aqui, olha lá. Então, esse movimento, sabe? Eu acho que é essencial para que a gente consiga sair dessa confusão toda e ensinar principalmente os psicoterapeutas, né, a lidarem com isso. Uhum. Agora, A Maribília, que é sua conterrânea de Pira, está perguntando, queria saber um pouco como estão as pesquisas sobre o tema no Brasil. O que você... Além do LabRev, né, que é uma referência para a gente, o que você tem visto por aí? Eu não tenho acompanhado de perto, né, as pesquisas sobre violência doméstica, porque não é a minha área, o meu braço de pesquisa, né? O que eu tenho feito é lido coisas sobre a psicoterapia, quando o abuso entra, né, na psicoterapia, então algo mais por aí. Agora, tem o LAPREV, né, o Laboratório de Prevenção e Violência Doméstica, lá da UFSCar. Eles têm até um site com muitas referências, trabalhos, Tem um site, os artigos todos estão lá, né? Tem o Sidney Priolo, não sei se você conhece ele saiu de lá e tá, não sei se é no Paraná ou em Curitiba, ele também dá uma olhada na questão do abusador. Tem poucas pessoas fazendo, né, Cláudio? Na verdade, assim, especificamente sobre esse tema. Não te ouvi. Eu lembro da Gabriela Reis, né? A professora Gabriela está lá na Federal do Paraná, ela está no Departamento de Educação, mas trabalha com isso, analista do comportamento, e até ela tem falas, né, sobre as mulheres encarceradas, então, quanto à realidade dessa minoria, e por ser mulheres, tá? Assim, uma realidade terrível, né? Então, eu não lembro agora, eu lembro que tinha o Alex Galo, ele está lá na UEL, que ele sempre estudou muito de violência, não sei como é que ele está agora, né, no braço de pesquisa dele, mas tem algumas pessoas estudando. Então, eu tenho a minha aluna de doutorado, a Renata Pinheiro, né, que agora acho que ela está lá em São Luís do Maranhão. Então, ela tem escrito algumas coisas sobre os impactos na clínica, né? Ela tem discutido um pouco das variáveis de gênero na questão do abuso sexual. Então, ela diz isso, né? E aí tem pesquisas mostrando que o gênero da vítima é preditor da qualidade de suporte familiar que vai receber e do prognóstico. Então, assim, se for menino que sofreu abuso, parece que o suporte familiar e o prognóstico é melhor. Se for menina, o suporte familiar é mais comprometido e aí compromete prognóstico, né? Então, o quanto... Grave isso. Não, isso é uma coisa que me choca, né? Muito, porque é aquela coisa de, a menina, mas ela já tá moça, mas ela que seduziu, mas ela que, né? Então, todo esse discurso nosso machista da menina, né? Então, muito dos relatos de abuso das meninas são bem invalidados, jogados fora, assim, né, por essas outras coisas de que, mas é ela que seduziu o cara que tem, sei lá, 40, 50 anos, né? A menina tem 10. Então, você vê que a coisa é assustadora. Então tem a Renata, né, dizendo, falando um pouco sobre isso, na área teórica que eu sigo, né? Então, agora que eu vejo as discussões de feminismo, então, de violência, isso já vinha sendo discutido e discutido muito na cognitivo comportamental, numa outra linha de pesquisa, né, de abordagem. Agora, falado mais sobre na nossa área, então eu acho que vem muita coisa boa e muita pesquisa boa, sabe, a partir dessas discussões. Então, isso é o que eu sei, assim, eu não estou na área propriamente dita, né, de pesquisa. E, Cláudio,
Na live da semana passada, a gente falou um pouco com a Jéssica Miranda. Eu acho que você estava na live, né? E ela trouxe um termo que eu tô pensando nesse termo a semana inteira, sabe? Tô fazendo umas conexões assim com a minha história, com, enfim, aquelas coisas que ficam reverberando, né? Que é o abuso Sim. intelectual. E eu queria saber se você já passou por isso. Se Sempre. você quer. Ai, ai. E se você pode compartilhar algum caso. Eu vou compartilhar o meu para dar uma encorajada aí, né? Eu tava. Primeiro assim, já passei abuso intelectual por amigos homens, né? Por Água. amigos homens que estão no mesmo ramo de estudo, psicólogos, né? Ou pesquisadores, ou pessoas que estudam temas que tenham a ver comigo. E de forma bem sutil, né? Assim, uma coisa meio que no silenciamento, não, agora eu que vou falar, você não vai falar, uma coisa bem, mas assim, bem sutil, que se a gente não tiver em alerta, a gente não percebe, mas já passei também de formas bem explícitas, assim, o que você faz não presta, o que você faz eu não dou valor, porque eu vou discordar desse homem, e aí o bicho pega, né? Queria saber se tem algum exemplo assim seu que te vem Olha, à cabeça mais rápido eu acho que desse abuso intelectual. o que me vem, né? Porque enquanto docente, eu acabo recebendo vários convites para participar de bancas, né? Bancas de mestrado, bancas de doutorado, bancas de defesa. E geralmente nessas bancas nós temos regras muito formais, rígidas, de como ela deve acontecer. Então, cada um dos membros da banca tem seus minutos, ou uma hora, meia hora, para fazer a sua Uhum. arguição. E assim, enquanto o membro da banca faz a arguição, todos os outros se calam e o diálogo é com o aluno que está defendendo o seu trabalho. Então, imagina, numa situação que é super formal, eu sou interrompida por homens. A minha arguição é interrompida. Ou é complementada. Ou é assim, mas não, então espera. Cláudia, desculpa te interromper, mas a Cláudia está querendo dizer isso, isso e isso. E aí, na hora, Vejam você... bem, psicólogos, se Cláudia Oshiro passa por isso, meus amores, então a Não, gente também está passando, eu né? falei, não, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma autocrítica, né? Que aí eu posso até pensar que, tá bom, eu acho que às vezes a minha fala pode ter sido confusa. Ok, concordo, sem problema. Mas é o melhor que eu posso estar fazendo naquele contexto, então fiquem quietos. Se foi confusa a minha não, eu arco com a minha confusão e ponto. Ninguém tem que falar nada, certo? E em O, muitos o momentos, ouvinte pode perguntar, né? Não entendi, Cláudia. Você pode me explicar? O ouvinte, a pessoa que está sendo lá defendendo, se ela não entender, ela pode perguntar? ela, Talvez? ela pode perguntar, ela fala, não entendi. E geralmente a pessoa entende o que você está falando, né? Então, assim, esse é o Claro. exemplo que mais vem, né? E aí eu acho que o abuso intelectual na nossa área, né, ela é histórica, assim. Porque quando você olha na história da psicologia, eu até estava olhando alguns dados, né? Então, assim, a gente tem 90% de mulheres na psicologia, num dado lá de 2016, da DIEESE. Nós temos 90% de mulheres. Só que aí, quando eu considero todas as áreas, assim, acadêmica, aplicada, e experimental, né? De pesquisa assim, meio científica. E aí depois, quando a gente olha lá para o ensino superior, de 90% cai para 56%. Né? E quando você olha para a publicação, os homens publicando muito mais, né, que as mulheres. E aí você olha e você fala assim, meu, né, o que acontece? E aí, quando você olha para a história toda da psicologia, né, e não só da psicologia, mas das áreas da ciência, de outras ciências, você vê, né, que os homens, de alguma maneira, vão deixando de lado as mulheres, né, de alguma maneira vão calando as mulheres. Então, um fenômeno muito de silenciamento, né? Então, o quanto
você primeiro não dá nenhuma oportunidade para aquela mulher falar, né? Então você não facilita a vida dela mesmo para falar, então toda uma cultura, né, que dificulta muito a nossa vida. Depois, se ela quiser falar, deixa ela falar, mas isso não é importante, né? Então, sabe quando fala aí, mas Uhum. principalmente de temas femininos, né? Então parece que a gente não tem muita audiência aí. E depois quando você também fala qualquer outra coisa que é geralmente de temas femininos e que não é um discurso que não é nem um pouco validado, nem um pouco considerado, sabe? Tipo, jogado fora mesmo, né? Sem nada. Então a gente olha para essa questão de silenciamento e depois uma questão de um fenômeno que chama invisibilização da mulher na área da ciência, né? Que acontece desde lá de trás. Então, assim, são coisas absurdas. E na nossa área, dentro da nossa abordagem, né? A gente vê isso claramente. Então, eu tenho uma professora, né, que já aposentou, mas o quanto para alguns grupos de pesquisa da área dela, ela nem sequer é lembrada, né? E aí o quanto eu, como entrei também, né, fui fruto da carreira dela e entrei ali, continuo, também não sou considerada, então o que é feito lá na USP não presta. Mas eu sei que não é só USP, né? Tem essa questão toda que você tem trazido. E, logicamente, presta no exterior e não presta aqui, né? Então, é uma coisa que a gente percebe muito as mulheres sendo engolidas por esse movimento. E se for pensar, quando a gente olha lá atrás, na nossa área, mesmo na psicologia nós tivemos grandes nomes. Carolina Bori, a Maria Amélia Matos, sabe? Quando foi uma pessoa, uma mulher da psicologia, que convidou o Fred Keller para vir como convidado, sabe, para cá, que a instituiu psicologia, todas as grades de vários cursos, da UNB, sabe? E aí você vê a mulherada lá do início, sendo maioria, coordenando, assim, várias universidades, cursos de psicologia, laboratórios, importando as coisas, né? Mas aqui depois entrou a ditadura e aí tudo meio que desandou. Mas a gente tem uma história bonita lá dessa mulherada toda engajada e que agora, assim, quando você olha, o quanto a gente ensina sobre essas mulheres, o quanto a gente fala. Então você vê que é um movimento de anos silenciando, sabe? Então, o quanto a gente tem que também olhar com muito cuidado para isso e reagir a essa violência intelectual. Porque é isso, a sensação que às vezes eu me sinto burra. Sabe quando tem uma sensação? Gente, assim, Cláudia, não seja burra. Aí eu sei que eu tô pensando e sentindo isso, e aí eu falo, gente, calma, Cláudia, você não é burra. Calma, né? Calma, se organiza, sabe? Pensa de novo, se organiza, foca. Eu comigo. Eu lembro numa banca, Polly, que esse sentimento tomou tão conta de mim, por comentários de outros membros, que eu tava com uma forte sensação que eu ia levantar da cadeira e sair. Que eu ia fugir da sala. Mas eu lembro que eu tive que fazer um esforço gigante para eu não levantar e fugir, porque parecia Tipo, que corre, né? Perigo, corre, né? isso É o corpo era muito reagindo. forte. Sabe quando você acha que você não vai aguentar e você vai sair da sala? Sim. Eu tive que, enquanto eu mantinha a minha fala, eu tinha aqui comigo, aqui encobertamente, brigando assim, Cláudia, calma. Volta. Você escreveu. Só siga o que você escreveu até você recuperar o raciocínio. Tá lá, calma, foco aqui, foco no aluno. Foca. Eu tinha que fazer um exercício, Paulo, até eu E conseguir. é o tal do síndrome da impostora também que vem junto, né? Sim, de E toda hora. assim, é como se para a mulher nunca fosse ser suficiente. Então, você foi presidente da BPMC, não é suficiente. Você é professora da USP, também não é suficiente. Você conseguiu ser mãe ao mesmo tempo e trabalhar e também não é suficiente. Nunca vai estar bom. E o homem, ele pode e tá tudo ótimo, né? Assim, o homem já, ele, é como se aquela carreira do homem já é dele por direito. Assim, a gente que rale mais ainda e ainda assim não vai ter bom. Exato, Polly. E assim,
E quando a gente olha para os números, né, a gente gasta muito mais horas em tarefas domésticas do que os homens. A gente trabalha, sei lá, em tripla jornadas, assim, do que os homens. Então, assim, parece que a gente tem uma cultura, sabe, contra o nosso desenvolvimento, né? Então, é muito complicado, é muito complicado. E aí, é isso, aí você chega na academia, você chega num ponto que a realidade não muda. As pessoas continuam falando que você, coitada, deixa pra lá, sabe? Desconsiderando o que você faz. E aí, quando você olha, eu tenho uma fala que eu tenho circulado com ela por aí, né, sobre maternidade e profissão e mães na carreira acadêmica. E quando você olha para relatórios mundiais de vários países, o fenômeno é o mesmo, né? Lógico que tem países que as coisas são mais graves, né, mais evidentes, mas o quanto você tem lá na graduação, homens e mulheres na mesma proporção, né? 49%, 50%, 51%, tipo, na mesma proporção. Quando a gente olha na acadêmica e a gente olha lá no professor titular, gente, nós temos às vezes 80% dos homens chegaram, 20% das mulheres só chegaram. E aí você vê um índice de desistência gigante nessa carreira, né? Você vê os homens caminhando, e aí o que acontece? A primeira coisa é, porque as mulheres não têm capacidade para. E aí você vê que não é isso. Nós temos tudo contra nós, né? Porque aí quando a gente olha o que acontece com essas mulheres ao longo da vida para elas desistirem, o dado é claro, são 3 fatores. A mulher se casa, a mulher tem filhos e a mulher é a responsável por cuidar de alguém que adoece na família. Pô, você acha da mulher apenas? E aí, sabe? E aí quando você fala, não tem nada a ver de capacidade. Então aí você fala assim, bom, a minha esperança é que todo mundo discuta o tema, isso vai forçar que a gente produza cada vez mais conhecimento sobre o tema, só que para isso a gente precisa da mulherada entrando como cientistas. Sim. Só que para a mulherada sobreviver a essa dinâmica de ser cientista, a gente precisa voltar e mudar a nossa cultura, sabe? Então, como é que a gente vai ensinar nossos filhos, meninos e meninas, de uma maneira igualitária? De uma maneira que a menina arruma a cama dela, o menino também arruma a cama dele. Que a menina faz o almoço ou lava a salada e o menino também faz o almoço e lava a salada. Ele suja a roupa dele, ele lava. Assim como a menina suja a roupa dela e ela lava. Sabe? Então, o quanto a gente vai pensar que eu não vou dar as bonecas apenas para as minhas meninas brincarem, mas eu vou dar os carros, os legos e um monte de coisa, assim como eu vou dar para os meninos as bonecas e ensinar eles a cuidarem de tudo isso. Aprenderem a cuidar. E você vê a Almarada hoje, eles não sabem cuidar deles, não sabem cuidar da casa que eles habitam, do ambiente que eles habitam, e não sabem cuidar dos outros que estão ao redor deles. Né? Lógico, exceções. Mas aí você fala, e aí? Como é que a gente vai fazer? Né? Então a mulherada precisa entrar na ciência cada vez mais. Isso somado a um homem branco, hétero, que vai virar para você e falar que você não sabe escrever. Ah, sim, claro. Né? Assim, que você não serve para academia, porque você não sabe escrever, você não sabe pesquisar, você não sabe. E aí vai escolher alguma coisa. Então tem tudo isso e ainda é um homem que vai te falar, olha, você não sabe escrever. Como se escrita não fosse, né, treino, prática, enfim. Não, eu lembro de piadinhas internas que eu escutei, do tipo, mas ela não enviou o capítulo. E aí eu escutei a brincadeira. Não, eu escutei a brincadeira assim, ela não enviou o capítulo porque não consegue, né? Só que era uma fala lá na minha frente. Mas é isso, a gente tá tão atenta a essas violências que eu escutei a fala lá da frente, né? E aí eu falei assim, não, espera. Só lembrando que eu escrevi uma parte, só que eu estava na minha licença maternidade da minha segunda filha. E aí, a segunda etapa não foi possível por complicações de saúde. Eu estava de licença. Então, eu fiz a escolha de não enviar o capítulo. Porque eu estava de licença.
Mas você entende? É um desrespeito. Então, aquilo é sempre, ela não é capaz, né? E, na verdade, a gente precisa tirar essa leitura. Não é a questão de capacidade, é a questão que nós temos o mundo colocando obstáculos para o nosso desenvolvimento profissional, acadêmico, né? Enfim, qualquer que seja ele. Então é isso, a gente chega em casa, a gente tem que encontrar a criançada toda lá, maloqueira, é janta, é almoço, sabe, é toda a dinâmica da casa, é toda a logística. Então eu tenho tantos operacionais quanto toda a carga mental do nosso trabalho e nosso gerenciamento das coisas em casa. E aí Então, pode. Cláudio, cai naquilo que a gente sempre conversa em você, né? Dessa romantização da proatividade, da sobrecarga, da mulher que consegue, da mulher que é multitarefada e consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Assim, então, como as pessoas Exato. romantizam isso, ó, claro que é de dar parabéns mesmo, para uma mulher que consegue fazer isso tudo, né? Mas ao invés da gente analisar o que está acontecendo, né? Mas por que ela está com esse tanto de coisa, né? Assim, a gente tem uma romantização, você não acha, dessa coisa da mulher meio polvo, que Que é faz uma, tudo? exato, que é uma romantização. E para mim, a romantização faz parte de toda a questão do abuso que a gente sofre, né? Porque essa coisa romântica, para mim, é o que estraga tudo. E aí isso acaba, né, justificando, entrando aí com muita violência por causa dessa coisa romântica. E aí o quanto a mulher tem que dar conta de tudo e não tem. Embora, é aquilo, né? Embora eu apareça sempre aí fazendo milhões de coisas, mas é o que eu sempre falo. Então, nos bastidores, ninguém sabe o custo que tem para mim em termos de saúde psicológica, de saúde física. Então, assim, em termos de complicações físicas, eu tenho milhões de problemas. Então, os meus alunos que estão de perto vivem me socorrendo. Né? Tipo assim, até regulando às vezes o que eu como. Não, professora, isso não, aqui, não sei o quê. Vamos fazer isso, não sei o quê. Não, Cláudia, dorme na minha casa, sabe? Porque alunos que percebem que, ó, tô pifando. Em termos psicológicos, quando você tá deprimida. Né? Então, em períodos que eu tô deprimida e que você tá lá se arrastando porque você tá tentando tirar energia do além, né? Então, quantos alunos também são muito atentos a isso, porque eu sou muito próxima, né? Então, eles também vão socorrendo e vão aprendendo a socorrer, a ter empatia uns com os outros nesse sentido. Mas é isso, é fruto de uma romantização que, de alguma maneira, acham que, nossa, que ótima aquela mulher, ele dá conta de tudo. E aí o que eu falo é uma porcaria ser uma grande, uma mulher maravilha, sabe? Não tem coisa pior no mundo do que ser isso. E a gente acaba sendo isso porque a gente não tem uma rede de apoio decente. A gente não tem uma sociedade que dá conta. Que é isso? Você acha que eu quero ir para o Congresso e levar minhas filhas? Eu não quero. Eu quero ficar em casa. Eu quero, assim, que ela fique em casa. Eu quero ir sozinha. Eu quero falar tranquilamente. Dormir à noite, sabe? Ou então sair no bar para tomar minha cerveja com as pessoas do evento. Jantar tranquilamente sem comer o resto da comida da minha filha, ou pedir um prato para dividir porque ela não vai comer tudo, sabe? Eu não quero. E as pessoas não E entendem a isso. gente vê nessas situações, é muito estressante, né? Eu já estive em evento com você, em evento com uma filha, e já tive com você sem, né? O quanto é sobrecarga mesmo, porque por mais que você esteja lá falando com o seu público, trabalhando 100% bem, tem uma preocupação para ver se ela está bem, se não está, se alimentou, se chorou. É muito difícil, né? Muito difícil. Não é Não, é fácil. muito difícil. E aí você vê as pessoas reclamando, tá, a Cláudia foi lá, deu a palestra com a filha, não deu para entender nada do que ela estava falando, porque toda E hora ainda tem ficava. gente que reclama. Paciência, por que você não levantou sua bunda da Meu cadeira? Deus. Vem aqui, filhinha querida da Cláudia, vem aqui ficar comigo, né? É, Então, ajuda, né? e aí eu acho que nesse sentido, sabe, a gente sofre violências de todos os lados, assim. Então, o ser mulher, o quanto é pesado, né? O quanto sabe, tipo, ontem meu marido falou assim, Cláudia, por que você não sai para andar com as meninas aqui atrás, que tem uma mata atrás de casa que não tem um ser vivo. Ele sai para andar um pouco para poder distrair, né, a Carolina, minha filha mais velha. Aí eu falei para ele, Evandro, eu não posso sair sozinha com as duas. Ele, por que não? Somos três mulheres. Aí ele, nossa, é verdade.
Verdade, não, Uhum, não sei. uhum. É, Não tem liberdade de ir e vir, não tem. né? Aí E hoje é ele interessante, vim pra cá, ele saiu sozinho com as meninas pra andar né? com ela. Então é muito E é complicado. interessante, né, Cláudia, porque a gente acha que a gente vai indo para lugares de destaque, né, de liderança, de destaque, a gente vai ocupando alguns espaços na sociedade, e a gente acha que isso vai acabar, mas não. E assim, quanto mais destaque, quanto mais lugar a gente, quanto mais voz, né, a gente pode ter, a gente consegue ter, porque a gente, seja porque a gente é branca, privilegiada, e pôde estudar, e pôde, etc., né? Mas essa dominação masculina parece que fica enlouquecida, assim, porque a gente só está falando óbvio, né? Que, ó, abuso não é amor, tá errado. Violência não pode. E o simples, o óbvio, o pré-requisito. Então, Exato. ou então, no seu caso, você está falando, ó, homens, você precisa cuidar da casa que você mora, que não é hotel, é tipo falar o óbvio, né? Assim, não é muito difícil o que a gente está comunicando aqui, né? E isso é muito interessante, porque a gente tem a sensação de que em algum momento a gente vai ficar protegida. A gente não vai ficar, né? A gente vai só. Eu espero que as próximas gerações, a geração da Carol, da Elo, eu espero que a gente evolua nesse sentido, as mulheres realmente ocuparem e as pessoas não tentarem silenciar ela, mas no nosso caso eu acho que não chegou ainda esse momento. Não, exato, Polly. Eu fico pensando, né, o quanto a gente precisa evoluir. Então, e eu imagino tanto de coisa que você deve aguentar por aí, né? O quanto de violência você deve sofrer. E porque é tão surreal, né? Eu lembro, assim, de épocas de atendimento meu lá atrás, que era muito isso. Quando você começa a dar voz, a mulher começa a entender, a perceber, né? E ela começa a se colocar um pouco mais e tal. Gente, o quanto eles ficam, eles querem matar a terapeuta, né? Então, É, eles mas ficam. realmente é difícil ser mulher, né? É difícil ser mulher. Em alguns momentos é bem difícil. É difícil ser mulher em todos os contextos, né? E aquilo, a gente tá na academia, você fala assim, agora as coisas são mais decentes aqui. Não, é a mesma coisa, né? Então, quando você vai trabalhar, você vê os trabalhos, assim, quando tem as equipes de cientistas, né? A gente tem a maioria de grandes projetos sendo liderado por homens. E aí os homens chamam os amigos homens, os colegas homens, para publicar juntos. Então é sempre o homem chamando o homem. Então a gente tem esse dado, né? Enquanto as mulheres não fazem muita questão de pode ser mulher, quanto pode ser homem, né? Enfim, contanto que seja uma pessoa relevante da área e tudo mais, mas o homem chama o colega homem, né? Então, É. muita coisa por aí. Então, assim, aí você fala, gente, isso nunca vai acabar, né? Então, será que essas gerações que virão, que estão aí, vão fazer diferente? Porque é surreal. É surreal. Então, julgamentos, né? O quanto nós somos julgadas, o quanto. Ah, olha, Polly, é uma confusão, né? É uma confusão. Por isso que eu Academia. acredito que eu acredito muito em mulheres como nós, assim, se unindo, sabe? Por um mundo melhor. Eu sei que essa competição que o patriarcado deixou como herança para a gente, né? Ela é horrível, como se a mulher estivesse sempre competindo com a outra, e tem muitas mulheres mesmo que infelizmente interiorizaram isso. Uhum. Mas eu acredito muito na união, sabe? De mulheres fortes. Então hoje eu tenho um time com 7 mulheres na Não Era Amor. E um homem só. Uhum. Então, eu realmente acredito que esse é um dos caminhos, igual você também acredita que vamos trazer mulher para a ciência, para fazer artigo junto, para fazer, né, pesquisa, enfim. Não, e Eu o. não estou falando que a gente tem que deixar os homens de fora do debate, né? Não é simples assim o que eu estou falando. Quer dizer, não Não, é e é. simplista assim o que eu estou falando, é simples, é trazer mais mulheres para Exato, falarem. sabe? E aí, quando você vai olhar, tá bom, não tem um homem e uma mulher para entrar. A mulher vai acabar. Assim, eu, enquanto líder, né, mulher, então é lógico que eu vou olhar com bons olhos a mulher que está ali e que está para entrar, sabe, para pesquisa, né? Então,
A minha irmã fala a mesma coisa, então se ela está num grande cargo de liderança, se lá no processo seletivo da homem e mulher, ali, você vai olhar para a mulher. Então, isso a gente pode estar fazendo, né? Então, Sim. acho que usar um pouco dessa nossa liderança também para, de alguma maneira, privilegiar as mulheres que chegam até aqui. E, obviamente, eu estou falando dentro de um recorte de privilégios, né? Uhum. E então é muito complicado quando você tipo, faz essas escolhas e você vê homens tirando satisfação com você depois. Mas como Ah, assim? não, sim. É Você pode. preconceito. Eles falam que é preconceito com homem. Exato. Ô, Cláudio, mas eu tenho uma arma muito boa. A minha Pô, arma, eu acho que é igual a sua, que é o deboche, né? Porque tem uma hora que você tem que debochar, porque a saúde mental ela não dá conta. Aí eu debocho, entendeu? A pessoa vem me perguntar se eu sou casada, porque eu só posso ser mal amada para ter não era amor. Como é que eu não vou então, debochar falando que essa pessoa só pode estar afim de mim? Oh, minha arma é deboche, eu debocho. então, é surreal, né? É surreal. É surreal isso. E é isso, ao invés deles se organizarem, né? Essa humarada. Lógico que tem alguns grupos, tem alguns Sim, homens, lógico que tem as exceções. Mas, gente, sabe? O mundo tá girando, é isso, as coisas estão mudando. Se organizem também, porque eles também sofrem de várias coisas. Então, sabe, se organizem. Agora, você vê nessa quarentena, explodiu mulheres discutindo o quanto elas estão sobrecarregadas, cansadas, exaustas, porque tudo caiu na cabeça, nas costas das mulheres. Você não vê homens, muitos homens discutindo ou se preocupando, né? é. Então, E a violência doméstica aumentou 9%. então, é lógico, porque aí tá todo mundo trancado dentro de casa, às vezes as mulheres trancadas com seus abusadores, né? Então, olha a confusão toda, né? Olha a confusão. E depois, obviamente, né, a gente vai produzindo pesquisa, depois mudando, pensando em políticas públicas, depois mudando para leis muito mais rigorosas, com punições ou com, né? Então, É. eu espero que isso. Treinamento das pessoas para aplicarem essas leis, né? Porque é muito importante. Não adianta a gente ter a Maria da Penha, por exemplo, que é uma lei reconhecida internacionalmente, e não ser uma lei que na hora da aplicação as pessoas não tenham treinamento, né? Assim, então, Exato. realmente, Treinamento, né? E muito treinamento. E aí o que eu acho lindo, né, desse processo todo é quando aquela mulher começa a perceber que, putz, estou sendo vítima disso, daquilo, né? Você vê o quanto que assim, uhum, parece que ela já fica mais fortalecida, né? Ela sim. começa a conhecer para depois, lógico, pensar como é que ela vai fazer com tudo isso. Mas, assim, a gente precisa estar trabalhando. Eu acho que lá na universidade, né, na formação dos alunos, dos psicólogos, o quanto a gente já tem discutido em termos de supervisão dos casos, né? Toda essa questão de violência, porque, assim, pelo menos que a gente tem lá, 100% dos clientes atendidos passam por algum tipo de violência, né? Então, a coisa fica muito escancarada. E aí, o quanto a gente discute esse tema, né, na formação dos psicoterapeutas, nas habilidades que eles precisam desenvolver para lidar com isso, né? O quanto algumas variáveis são importantes, então, a questão da validação dos sentimentos, dos pensamentos, dos relatos dessas mulheres, né? A percepção do quanto a gente tem, às vezes, exigências muito desiguais. Então, homens exigindo, mas você não se cuida mais, mas o seu cabelo não sei o quê, mas você engordou, essa roupa não fica legal, sabe? Muito com estética, Uhum. depois com trabalhos domésticos também, mas você não cuida da casa mais como você cuidava, ou você, né, sei lá. E depois o abuso e violência, né, que você fala tão bem aí, né, Polly? Então, quanto a gente precisa olhar para essas questões e formar os nossos psicólogos e psicólogas. Ai, E vamos. aí a arte de clinicar vem nesse lugar, né, Cláudio? Seu projeto novo. Isso, eu até Você quer esqueci falar de um pouco? isso, né, do arte de clinicar, porque você vê que engraçado, né? Porque o arte de clinicar teve muito. Era uma ideia que estava já de muito tempo, porque eu conhecia a Milena
já há um bom tempo. E foi interessante porque eu engravidei de duas meninas, tive duas meninas, ela também. Só que eu tive, entre aspas, um timing certo na minha vida de quando eu passei no concurso, a minha primeira filha tinha 6 meses de idade. Então, mas eu consegui fazer isso. E no caso da Mi, a Mi estava sempre no consultório, sempre com uma agenda muito cheia, e teve uma diminuição com as duas filhas. E aí foi quando a gente pensou, puxa, a gente precisa voltar e voltar com mais força. O que a gente faz, né? E aí a Milena falou assim, bom, vamos pensar num projeto, vamos num... E a gente ficava discutindo. Só que aí coincidiu de a gente receber esse convite, né? De uma outra pessoa que não é da área da psicologia, de saber, conhecer um pouquinho da nossa dinâmica, a minha e da Milena, e saber das nossas questões de maternidade, o quanto a gente queria voltar à vida, né? Mas com mais intensidade. E poder falar mais. Então, logicamente que na universidade eu tenho isso já, mas no caso da Mi, o projeto foi, esse convite foi muito bom para ela voltar também, sabe? Assim, tá voltando, né? E aí você vê, por quê? Por causa da maternidade, por ser mulher, por ter parado por ter filhos, por toda uma questão, né? E aí a arte de clinicar vem para falar com os alunos. Não só alunos de graduação, mas profissionais que estão começando a clínica. E aí pessoas recém-formadas, né, de todas as idades, porque tem pessoas, né, mais velhas que estão começando agora na psicologia. Então, a ideia é da gente estar falando um pouquinho para esse público e aí discutindo vários temas, né? Então, a gente não entrou no tema da violência no consultório ainda, né, nessas questões do terapeuta e das habilidades terapêuticas. Então, acho que a gente nem entra nisso, porque tem vocês, tem outras pessoas falando com mais propriedade. Mas é essa ideia de falar com o pessoal que está começando, né? Falar um pouco da nossa Eu queria muito ter tido esse Instagram de vocês no começo da minha carreira, assim, porque vocês falam coisas muito práticas que a gente não aprende na faculdade, não na minha época, que tem pouquinho tempo, mas não na minha época. Eu fui aprender muito depois em supervisão, no paradigma, né? A Joana Singer foi minha supervisora e ela é muito habilidosa. Então, assim, como negociar falta, urgência, feriado. Eu acho que vocês trazem essa discussão de uma forma muito clara, muito simples, e que dá para a gente introduzir, que dá para a gente funilar e ver se não, como que é o meu jeitinho de fazer, né? E eu acho isso muito importante para quem está começando. Então, gente, segue aí, é só clicar lá, arte, clica na Cláudia que já aparece para vocês seguirem, porque é muito legal. Eu gosto muito do projeto. E eu sei que vocês duas, assim, se viram nos 30 para conseguir gravar. Não, Paulo, e aí, assim, toda hora a gente fala, nossa, o projeto já deveria estar bem mais aquecido do que está, né? Pelo tempo que a gente tem no projeto. Mas, tipo, não dá, porque eu trabalho muito, a Milena trabalha muito, e a gente tem as filhas no meio do caminho. Então, é engraçado, porque tem hora que tipo, ela liga, Cláudia, não consigo. Ou então eu ligo, Mi, não consigo. Porque alguém tá doente, alguém não sei o quê, a escola não sei o quê. Tipo, sabe? Então, aí também o quanto... E às vezes a gente recebe cobranças, né, de quem convidou para o projeto. Ó, meninas, precisa andar com o projeto. E a gente fala, a gente tá fazendo melhor. Como é que a gente faz, né? Tipo, onde é que a gente enfia essa pilharada? Sabe? Tem que tomar muito cuidado, né? Senão é mais um item na lista para sentir culpa por não estar dando conta, né? Sim. É muito difícil. Eterna, né? Que a gente tem que tentar se libertar e sempre naquele meu raciocínio é o seguinte, dentro do contexto que você está agora, você está fazendo o melhor. Ponto. Sim. Analise isso. E não fique apenas... Isso é autocompaixão, né, Cléo? Isso é pura autocompaixão. Exato, Paulo. Falar para você mesma que tá fazendo, falar para você mesma que você está fazendo o seu melhor e que é isso que é possível, né? Assim, agora. Exato. Isso é uma habilidade muito importante, né? Exato. Para a mulher. Porque senão a gente já que a gente já tem essa sensação que nunca tá bom. Isso, e aí a gente fica se comparando né, por essa herança que a gente recebeu, né? De se comparar com outras mulheres, a gente fica se comparando com um monte de coisa, a gente fica, enfim, aí se sentindo culpada, mal e tudo mais. Aí é difícil viver assim, né? Então. E aqui, Deixa eu ver se a gente tem. E a gente vai cair daqui a pouco. Então tá bom. A gente vai ter que encerrar. Né?
Cláudia, eu fico muito feliz de você ter participado. Acho que dá pra gente falar aí mais umas 3 horas. E, tipo assim, 1 hora só contando casos, os nossos casos, assim, que são. Mas foi muito bom, queria te agradecer esse seu tempo. Acho que realmente a gente tem que pensar muito em trazer mais mulheres para o debate, trazer mais mulheres para o espaço, criar as nossas meninas e os nossos meninos diferentes, né? Então, meninas para falar não e para se posicionar e para saber que elas têm voz, e homens para aceitar o não dessas mulheres, né? Exato. Tirar um pouco isso que mulher é só cuidadora, que mulher é só salvadora, né? Então, acho que sua fala foi uma fala muito importante e é uma fala de quem está dentro da academia, de quem está pesquisando, mas de quem também é mãe, de quem está tentando fazer todo esse malabares aí que quem te acompanha mais de perto sabe que você consegue fazer e consegue fazer de forma primorosa, mas também meio que falando assim, não venham romantizar a minha sobrecarga, não, né? Então, eu gosto muito desse seu lado, assim. Fora os outros lados que eu tenho o privilégio de conhecer, porque eu sou sua amiga. Então, assim, Sim. eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Você estava presente na minha primeira palestra da Não Era Amor, na Jaque, então isso me marcou muito e é isso. Então sigam a Arte Clinicar. Não deixem de seguir, porque eu acho que vocês trazem, você e Milena, não sei se a Milena tá aí, beijo Milena, vocês trazem coisas muito importantes pra gente. Porque é isso, né? Ela tá na hora do almoço com as duas meninas. Então, ela assim, claro, não sei. Impossível. Não, impossível. Impossível. Só se ela entrou e pronto, foi viver a vida, né? Não dá pra. É muita coisa. E é muita live também, né? Assim. Agradeço muito, muito, muito seu convite. Eu sou uma super fã sua. Vi a primeira palestra lá, né, na Jaque, em Minas. E assim, é um trabalho. Assim, não tenho nem palavras para dizer, porque o impacto que você está causando na vida das pessoas, eu acho que isso é tão gratificante, né? É tão. E assim, sou super fã. Então, vamos que vamos, tentando nos unir para que as coisas melhorem. I just wanna feel alive in the starlight. I see in your